E aí, gente bonita, Pastor Edu falando aqui. Olha só onde é que eu tô, tem até um ipê amarelo atrás de mim, para quem tá só me ouvindo. Tô aqui, ó, Parque de Águas Claras. Não tem lugar mais família na nossa cidade aqui do que o Parque de Águas Claras, é ou não é? E tem tudo a ver com o nosso tema do mês, os nossos próximos estudos, que são sobre um alinhamento em relação à família como um projeto de Deus. O que que a gente quer dizer quando a gente fala em família como um projeto de Deus? Que a família foi como Deus pensou em desenvolver a gente e os nossos relacionamentos, fazer a gente se desenvolver como pessoas. É na família que a gente aprende a interagir com Deus, uns com os outros, em sociedade. A gente aprende a ser cidadão do reino de Deus, ser cidadão da nossa sociedade. É uma incubadora, uma estufa, um ambiente seguro para esse desenvolvimento acontecer. Nesse primeiro estudo nós vamos falar sobre como a família é uma só, apesar dela ter várias pessoas tão diferentes. E por que que isso é importante? Então a gente começa com um quebra-gelo. Então eu te dou duas opções. Lá na lição você vai encontrar algumas perguntas para a pessoa trabalhar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre o seu próprio comportamento. Mas eu vou colocar aqui em cima e na descrição do vídeo um outro quebra-gelo que é um pouquinho mais trabalhado. Você leva alguns talheres, você pede para algumas pessoas montarem uma mesa do jeito que elas acham legal, e você vai ver que nesse caso não tem certo e errado. O que a gente quer dizer aqui é isso. É óbvio que existem mandamentos e ensinos de Jesus que não dão margem para a gente escolher o que a gente quer fazer, mas muitas das coisas do nosso dia a dia, do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos envolvem gostos, características pessoais. E é importante a gente perceber isso, porque a gente é do tipo que fala assim: existe o jeito errado e o meu jeito, né? Então isso é o que mata relacionamento lá na raiz. Ninguém consegue ficar perto de alguém que está certo o tempo inteiro, que sabe tudo o tempo inteiro, que não aceita nada que não seja do seu jeito. Então eu estou trazendo nesse primeiro estudo 3 princípios que eu acho importantes para a gente pensar a família como uma unidade que permite haver uma diversidade, tá bom? Então a primeira coisa é que nós somos iguais. Os seres humanos têm necessidade de ser validado, necessidade de ser amado, de encontrar uma pessoa para amar, de constituir a sua própria família, de ser respeitado e tudo mais. Então, todos somos iguais, mas ao mesmo tempo todos somos diferentes, porque dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus significa exatamente que Deus distribuiu características dele em nós. Então, cada um de nós reflete um pouquinho do que Deus é. Ao mesmo tempo, isso traz aquela ideia de complementariedade que está embutida no casamento, por exemplo. Que nós juntos, nós como o apóstolo Pedro nos ensina, nós juntos nós manifestamos muitas formas diferentes da graça de Deus. Isso é muito bacana. Família é um monte de gente diferente convivendo junto, às vezes sob o mesmo teto, que tem um objetivo em comum: o amadurecimento, o desenvolvimento de cada membro, a proteção e o cuidado, mas que tem cabeças diferentes. E isso vem logo lá do começo, né? Lá na minha casa somos 3 irmãos, né? Eu lembro que café da manhã a minha mãe já sabia. Eu comia pão com manteiga, meu irmão do meio comia pão com doce de leite, o mais novo comia pão com pasta de amendoim. A gente tinha gostos, amigos diferentes, ouvia música diferente, ter gosto para se vestir diferente. Então isso faz parte da experiência humana. O maior erro que a gente pode ter é confundir unidade, que é caminhar todo mundo para o mesmo lado, com o mesmo propósito, com uniformidade, que é tentar criar uma estrutura rígida em que todo mundo vai parecer com você,
ou comigo. Isso não vai acontecer. O segundo ponto que eu acho legal tratar no estudo, ele reflete exatamente isso sobre a unidade e diversidade, que é esse ensino, que é o texto base da nossa lição, e por favor leia de novo com seu grupo, que é esse ensino sobre ter o mesmo modo de agir, de pensar. Então, se a pessoa lê esse texto apressadamente, ela vai achar talvez que Pedro está falando assim, vocês têm que pensar exatamente do mesmo jeito sobre tudo, e vocês têm que sentir exatamente as mesmas coisas nas mesmas situações. Não é isso que Pedro está querendo dizer, ele está falando de uma maneira bem prática, ele não está falando sobre opiniões políticas, ele não está falando sobre gosto de música, tipo de humor, porque agora isso é um campo de batalha. Isso não é engraçado. Existe uma diferença entre eu não achar uma coisa engraçada e uma coisa não ser engraçada. A gente perde essa noção das coisas. O que o Pedro está falando é de uma maneira muito clara. Ele está falando assim, que vocês têm que ser educados e humildes uns com os outros. Vocês têm que ter o mesmo modo de pensar. Todos nós temos que ser educados e humildes um para com os outros, na nossa família de sangue e na nossa família espiritual também. E ele fala mais, ele fala que ele também não deve pagar o mal com o mal, mas a gente deve pagar o mal com o bem. Então esse é o modo de pensar e de sentir que nós temos que ter. Por quê? Porque o nosso objetivo é preservar relacionamentos. Sempre. E eu acho que a ideia central da lição, o momento que vocês têm que caprichar mais e vocês podem remeter lá para o quebra-gelo, é o ponto em que fala de tolerância e perdão. E para isso a gente cita um texto de Paulo que está ensinando os irmãos da igreja de Éfeso a se relacionarem, está dando conselhos muito práticos, isso vale para nós também. Tolerância para um cristão tem a ver com tratar os outros com bondade e delicadeza. Tolerância significa aceitar sem reclamar, esse ponto aqui é fundamental, sem reclamar. Perceber sem reclamar que as pessoas têm opiniões e jeito de ver a vida e viver a vida de maneira diferente. É isso. Existem necessidades que todos nós temos, nós já falamos sobre isso, mas existem caminhos diferentes que as pessoas acessam para tentar alcançar esses objetivos. Eu reconhecer isso não significa que eu estou validando nem concordando. Mas eu não posso dizer que eu simplesmente não aceito a opinião de outra pessoa do jeito que outra pessoa vive, porque eu não aceito. Eu não tenho esse poder. Quem age dessa maneira, é rígido, inflexível, vai ficar sozinho. Porque não há como manter um relacionamento sem tolerância. Sobretudo, relacionamentos íntimos, porque quanto mais íntimo a gente é de alguém, mais a gente conhece aquela pessoa, mais divergência a gente tem. A gente vai indo para o detalhe. Na família, a gente se conhece com muita profundidade, né? O bom e o ruim. E se a gente não conseguir ser tolerante, a gente vai precisar de perdão. E o perdão tem uma definição aí na tua lição, que eu acho que você pode explorar, mas basicamente eu estou dizendo o seguinte, que perdão significa eu assumir um custo, uma dívida, um ônus, algo que fizeram para mim, porque eu não quero matar o relacionamento. É eu dizendo assim, olha, é mais importante para mim me relacionar com você do que eu simplesmente ter razão e me vingar e cobrar. Esse é um processo que traz para nós todos cura física, emocional, espiritual. Não é um processo fácil, mas ele envolve uma coisa muito importante se você estiver na posição de quem precisa perdoar, que é que você, embora não vá esquecer do que aconteceu, do fato que gerou todo o problema, você não vai dar peso para ele. Você não vai ficar trazendo ele à tona, nem jogando na cara do outro. Você assume uma cicatriz, mas mantém outra pessoa próxima. E é assim que a gente termina essa lição. Com um lembrete muito importante, eu sempre falo isso, vou falar hoje de novo. Ninguém de nós escolheu a sua família. Deus deixou a gente escolher muita coisa na vida.
nós escolhemos quem nos governa, escolhemos nossos cônjuges, escolhemos carreira, escolhemos até a comunidade cristã da qual a gente quer fazer parte, mas a família, a gente nasce nela. A nossa decisão está em amar ou não a nossa família. Os cristãos, eles não abandonam a sua família, eles entendem que a sua família tem necessidades, que cada membro da família é um indivíduo e que nós podemos juntos alcançar um propósito maior, que é todos crescermos e nos desenvolvermos como pessoas íntegras, maduras, prontas para contribuir para o reino e para a nossa sociedade. A lição final que fica é essa que a gente precisa definir bem. É muito saudável ser um indivíduo, ter uma individualidade, ter gosto, ter um pensamento próprio, não há problema nenhum nisso. Mas a família e a igreja não é um espaço para individualismo, que é exatamente aquele ponto em que a gente acha que o certo e nós são palavras sinônimas. Eu e certo somos a mesma coisa. Só eu sei, só vale o que eu digo, só o meu gosto é bom. O individualismo mata e afasta. A individualidade saudável, ela preserva a nossa identidade, aquilo que Deus nos deu de tão maravilhoso. E ao mesmo tempo atrai e permite que pessoas, às vezes opostas, consigam viver e conviver, tá bom? Deus te abençoe e que seja uma semana abençoada no seu PG e até a próxima.